ninguém. Agora, eu não vejo, apesar de o senhor ter esse conhecimento todo em relação a doutrina, né, do Karl Marx, eu não vejo muito os padres, né, se manifestar assim como um médico. Ah, não, eu voto em Bolsonaro. Não, eu voto em Lula, né? E eu já vejo a minha tia ter essa liberdade junto até com a população, até comigo. Ela, quando é perto da eleição, ela diz, vamos votar em Lula. Eu não vejo, assim, os padres com essa... a manifestação, engajamento e se manifestar. Existe algum empecilho? Alguma norma? Sim, existe norma. Existe uma orientação em relação a isso. A questão do Estado, sei lá... exatamente. Principalmente porque, né, hoje se nós formos olhar assim, para a dimensão política que nós encontramos hoje, ela se perdeu muito ao longo do tempo. Né? A política como meio de construção, ela deixou um pouquinho de lado. E a gente entrou no campo político que é muito mais ideológico, que é muito mais de bandeira, né? E assim, nós não comungamos com isso, né? Eu tenho isso muito claro, né? Eu não comungo com ideologia, porque toda ideologia ela é opressora, né? Então ela beneficia a um e ela se torna um malefício, né, para o outro. O senhor acha assim que toda ideologia ou idólatra? Né? Eu usaria, né, a palavra ideologia, né, exatamente porque está muito voltado para a questão da bandeira, né? Assim, do fanatismo. Exatamente. Então eu sou de fulano e... Não dou o braço a torcer. E o ser de fulano me impede de contemplar o que o outro lado também tem de bom. Sim, E isso é muito perverso. Sim. Né? Demais. Então, intelectualmente falando, né, isso não é construtivo. Então, levantar a bandeira de que eu voto nesse, em que eu voto, ou que voto em A ou B, eu estaria sendo injusto comigo mesmo, né? Por quê? Porque a gente precisa ser muito claro hoje qual é o nível político que nós encontramos, principalmente aqui no Brasil, né? É um nível político de bandeira, de ideologia partidária. Então, o meu presidente é esse aqui, então ele segue uma ideologia e ele desconstrói tudo aquilo que já foi construído ao longo do tempo. Se você não comunga com minha ideia, então você não tem lugar aqui. Como é que a gente constrói uma democracia desse jeito, né? Então nós vivemos, por exemplo, no Brasil, uma democracia que é muito fragilizada, né? Muito corrompida a ideologia e a bandeiras partidárias. Por que nós, sacerdotes, somos orientados a não levantar essa bandeira? Exatamente porque nossa missão não é essa. A nossa missão é construir, né? É ajudar as pessoas a construir um raciocínio, uma mentalidade, educar as pessoas para o campo político. Aí isso a igreja faz. Nós educamos as pessoas no sentido de dizer, olha, você precisa prestar atenção. Olha para a história, né? Olha para a realidade. Então, nesse sentido, nós fazemos. Agora, usar o nosso ministério para nos publicar que somos de A ou de B, é claro que acontece. Eu não estou dizendo que não acontece, acontece, né? E a gente, se você acessa as redes sociais, você vai encontrar um padre aqui, um padre ali, mas a orientação mais geral para nós é que nós estejamos, né, na dimensão mais da educação política das pessoas, que vai além, né, da realidade partidária. Política não se resume a partido, né? Política é o espaço de construção da história, né, das comunidades e das pessoas.